Olá, eu sou o Thiago Aguiar, o seu host, seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks e hoje no programa 43 vamos tentar entender aqui, cadê o QA? O meu tá aqui, o meu entre aspas, né? O nosso aqui do podcast, tá aqui o Peixoto, vamos conversar um pouquinho sobre isso e mais um programa aqui com os nossos queridos hosts da casa. E Yuri, e aí como é que você tá, meu querido? E aí, galera, vamos conversar um pouquinho aí desse profissional que, na minha opinião, é importantíssimo, mas que nem todo mundo enxerga esse no fim, né? E aí, Peixoto? Quer dizer, então, que meus parceiros aí, meus colegas estão sumindo? Estou em extinção, é isso mesmo? Descubram aí hoje. Daqui a pouco a gente vai, sabe que a gente vai passar no museu e falar, olha, isso aqui era um QA, tá acabando. Fazer racionamento de QA, será, meu Deus do céu? Tomara que não. Muito importante isso aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a importância do QA. Por mais que tenha gente que talvez não tenha entendido, é sempre bom reforçar, né? E é isso aí. Mas antes, uns recadinhos aqui da paróquia. Se você está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está vendo pelo YouTube, dá uma força aí. Se você estiver vendo na sua plataforma de áudio, dá uma força aí também. Acompanhe o nosso podcast. E também deixar aqui o link do nosso site, o aguiar.dev.br. Lá agora tem um blog com alguns artigos, pode dar uma conferida por lá. E por último, não menos importante, o canal principal Aguiar Dev voltou, aleluia, glória a Deus. Essa semana não, né? Porque a gente vai estar gravando aqui faz um tempinho. Bom, fazer um salto temporal aqui. Mês passado, eu só tenho um vídeo aí retomando, um vídeo mais de maneira mais informal, aí mais na pegada de vlog, mas também teremos os nossos tutoriais, então dá uma olhadinha lá, dá uma ajuda, por favor. E bora para a pauta de hoje. Bom, gente, vamos trazer um pouquinho aqui da nossa opinião, um pouquinho, talvez, do nosso contexto e também de alguns colegas que trabalham na área. Eu acho que tem a mesma percepção. Conforme a gente tem passado aí nos últimos anos, passando pelas últimas empresas, a gente tem encontrado cada vez menos um QA inserido na célula da squad, do time, como queira chamar. A gente tem até, em alguns programas, a gente acaba entrando um pouquinho nesse assunto, né? E hoje a gente vai estar focado para falar sobre isso, né? Até, não sei, não me lembro agora qual programa, eu lembro do Yuri ter comentado sobre talvez uma tendência lá de fora, do pessoal não ter o QA inserido tanto em cada time, mas algo mais, acho que mais parecido com o que o Peixoto vive hoje, talvez me lembre de algo mais flat, assim, uma peça QA que ela interage entre times, não uma específica ali dentro, né? Faz os prós e os contras disso, talvez a gente possa entender melhor hoje, mas fato é que, voltando um pouquinho aqui até que a gente estava conversando antes, que tecnologia, informática, TI, como queira chamar, sempre foi visto como custo, né? E não como investimento em muitos lugares. Eu acho que era muito difícil liberar a verba para comprar não sei o que em tecnologia, depois vieram os programadores, né? E agora o QA. Então era dificuldade para se ter um QA no time e tudo mais, dificuldade em valorizar o teste. Então é engraçado até dizer, né? Porque se TI era o custo da empresa, o QA é o custo do custo, porque tá cada vez menos, né? Então eu queria ver aqui com vocês, o que vocês acham que pode estar gerando esse movimento? Será que é simplesmente por estar cortando o custo? Tipo, começando ali talvez pelo QA, tipo, tentando economizar no movimento tipo Dev Full Stack, o cara faz o front back, agora vai ter o Dev Full Test Stack, vai botar o cara para testar, e não que Dev não teste, mas QA também é um... Dev testa? Eita, polêmica, hein? Eita, começou bem. Então vai lá, Peixoto, aproveita. Bom, eu estava pensando aqui durante a sua introdução aqui do nosso papo, e eu tenho até uma visão talvez um pouco diferente, talvez por estar dentro da bolha dos QAs. Para quem aí já nos acompanha há algum tempo, deve ter visto aí a gente falando com o Júlio de Lima algum tempo atrás, ali no programa que a gente falou sobre carreira internacional. O Júlio, ele é um QA aí bastante fluente na comunidade, e ele traz bastante pesquisas, dados, bases salariais e tudo mais, e assim, a gente tem bastante vaga de QA. Eu acho que talvez a gente esteja mudando um pouco o perfil do que é esperado ali. Se a gente for falar talvez daquele testador, principalmente tal do manual, ali, não gosto do termo, mas né, que a pessoa que vai
ficar clicando e tentando achar bugs ali de uma forma exploratória apenas, eu acho que esse perfil tem sumido um pouco mais mesmo. Apesar de vira e mexe, ainda vejo alguns cases de empresas até grandes, assim, que tem esses perfis assim, um pouco menos técnicos, talvez. Eu digo técnico no sentido de não mexer em código, porque precisa ter técnica também para testar, né? Acho importante também deixar esse lado. Então, acho que a gente tem uma mudança, talvez, ali de como que é a atuação desse profissional. Não que esteja acabando, sinceramente, espero, né? Senão, meu cargo, né? Vou ter que pensar aí, quem sabe, uma mudança de carreira comigo, tendo que ir para outra área. Então, não sei, eu acho que eu espero aí que o futuro não seja isso daí, não. Mas eu não acredito, né? Não tenho essa visão, não. Eu acho que a gente vai evoluindo da forma como eu testava no começo da carreira, ali 10 anos atrás, talvez. Eu acho que evoluiu bastante, muita coisa mudou, mas eu acho que faz parte do processo, assim, né? Queria ouvir de vocês aí, o que vocês acham? Então, antes de eu jogar para você, Yuri, rapidão. Então, você quer dizer, Peixoto, que na sua percepção, vamos dizer que as peças só estão mudando de lugar? É muito difícil falar, assim, quando eu vou falar por um âmbito muito geral, muito aberto, né? Então, a gente vê movimentos de empresas que realmente vão cada vez mais eliminando o papel ali do QA, talvez do modo mais clássico dentro dos times e tudo mais. Acho que isso pode acontecer. Mas a peça ali de pensar, ter um olhar mais específico, né? É até complicado falar sobre qualidade, mas eu vou tentar aqui focar mais em teste, tá? Eu acho que isso ainda existe, talvez de uma forma diferente. A gente foi adaptando, né? A gente tinha o profissional que ali, principalmente ali nos modelos cascatas ali, waterfall ali, que testa ali no final, né? Sempre que virou até a piadinha, né? Pronto, só falta testar, né? Joga pro QA e testa e vira ali, né? Acho que esse perfil ali, hoje, assim, é cada vez mais raro se você é um QA que tá esperando esse tipo de trabalho, a forma de atuação, eu acho que realmente esse profissional deveria estar se preocupando. Hoje a gente tem cada vez mais participação, né, desde do começo do fluxo ali, já debatendo. Eu acho que o perfil mais técnico ele também tem sido mais valorizado ali para discutir arquitetura, para discutir itens que no passado talvez não fossem tão comuns assim. Então eu acredito que tem essa mudança do mindset, ou talvez da forma de atuação mesmo, né? De como que é cobrado e esperado ali a atuação de um QA dentro de um time. Ou de um time, né? Vai saber também. Vai lá, Yuri, você falar. Cara, assim, até tu falou de uma introdução, Aguiar, sobre a questão que eu havia trago num dos podcasts antigos, sobre uma tendência internacional, de outras experiências fora. É muito complicado, né? Como o Peixoto falou, você tem uma previsibilidade de um cenário de tecnologia, porque ele é muito mutável, né? A gente pode levar em consideração, por exemplo, hoje muitas empresas aderiram à utilização de squads, por exemplo. Mas squads, se eu não me engano, foi uma metodologia, acho que do Spotify, que introduziu, deu sucesso lá para isso, todo mundo aderiu àquilo, né? O que eu estou querendo dizer isso? Porque eu tive experiência e conhecimento de dois ramos distintos dentro da parte de qualidade, dentro da parte de teste. E os dois meio que, apesar de estarem em caminhos diferentes, eu consigo visualizar que eles seguem com um caminho no futuro. Eu vou explicar um pouquinho o que é. Dos dois caminhos, o primeiro era o time de QA, o time de qualidade, ainda dentro da estrutura de squads, ele atuava muito na automatização do seu trabalho, né? Então, a gente, quando atuava no time, a gente tinha muito trabalho de utilizar ferramentas para automatização. Newman, Postman, Collection, diversas formas de não só
por exemplo, teste unitário, teste de mutação, mais outras formas de teste de integração, até teste de estresse, usando ali um JMeter padronizado. Tem um time de qualidade que faz esse trabalho de garantir ali a automatização dos testes, certo? O que acontece? Hoje, a gente trabalha muito na padronização, seja de APIs, de integração, de comunicação. E se a gente trabalhar na automatização que contemple essa padronização, a gente meio que vai estar criando uma forma de a ferramenta automaticamente fazer aquele trabalho de qualidade, aquele trabalho de teste. E aí que vem a pergunta, pô, e se o QA entregar esse tipo de ferramenta, esse tipo de featuring, será que ele não está entregando o trabalho dele para uma forma automatizada? Isso foi um insight que eu tive quando eu trabalhei num momento em cima dessa estrutura. O outro caminho que eu também atuei, tive conhecimento, foi de experiências internacionais, de times lá de fora, que quando vieram ver como a gente atua aqui, eles estranharam. Essa estrutura de squad, vários profissionais atuando dentro de um contexto de um produto, aquilo talvez não era da experiência internacional que essa pessoa tinha, esse consultor teve quando atuou aqui dentro. E ele estranhou essa estrutura de ter um QA ali dentro daquele produto atuando. Não era da expertise dele, do conhecimento, da experiência dele, ele não sabia, ele não conseguia identificar o valor do QA estar inserido ali dentro do squad. Tanto que, nesse período, criou-se a estrutura, como você falou, já, de separar o QA dentro da squad, criar uma estrutura à parte, como se fosse uma estrutura vertical que atende a todas as squads simultaneamente, e não somente dentro do squad. E aí o que aconteceu, esse time de QAs, eles não atuaram em cima do contexto do produto, mas eles atuaram em cima do contexto da empresa como todo. E aí criando padrões, criando soluções, criando técnicas para poder atender a empresa como um todo. E, obviamente, a automatização das soluções, que aí é o ponto que eu quero chegar. Os dois insights que eu tive, eles entram num caminho no futuro que é ter uma automatização dos testes. E aí vem a minha pergunta, será que esse tipo de trabalho, esse tipo de solução de automatização do teste não vai tirar ali o cargo de QA dentro da empresa? É a pergunta que eu quero trazer e discutir aqui, o que vocês acham disso? Antes do Peixoto responder, que não vale, deixa eu falar primeiro, mas deixa eu falar primeiro, senão eu vou ser influenciado. Peixoto é a nossa referência aqui, mas o que eu acho, assim, traçando um paralelo, ao se ter parte de um trabalho automatizado, com certeza muita gente vai pensar que sim. Em geral, acho que muita gente vai pensar que sim. O que eu acho na prática, em alguns casos, parte do trabalho está automatizado, até daria, porém, eu acho que não é só o QA não é só trabalho em cima de teste, e não só em cima da automação, O que eu acho que também, fazendo até um paralelo aqui, até com o programa lá do ChatGPT que a gente fez, eu acho que a automação, ela ajuda, só que ainda precisa, mesmo que as coisas estejam automatizadas, ainda precisa de uma cabeça pensante para evoluir aquilo, para fazer uma manutenção em dia, porque por mais que aquilo, a gente vai ganhar um tempo com essa automatização, mas cedo ou tarde aquilo vai precisar ser evoluído ou alterado, porque se o software muda, o teste muda, Então, às vezes o cenário muda, enfim. Então, eu ainda acho que é imprescindível uma cabeça pensante de um QA ali no meio. Agora, em relação, por exemplo, que eu fico na dúvida aqui, em relação a, por exemplo, eu tinha 10 QAs. Se eu automatizar boa parte do serviço deles, eu ainda vou precisar dos mesmos 10 QAs? Aí eu passo a bola pro Peixoto, não precisa. Cuidado, Peixoto. Vai lá. Fique calmo. Não, assim, é tanta coisa, eu acho, por estar tão envolvido. Complexo. Talvez a pessoa mais envolvida aqui no assunto, bastante coisa passa e eu vou lembrando aqui com o tempo, E aí, até pegando um pouco do gancho ali do que o Yuri falou, desse cenário ali, que ele teve essa experiência ali com o consultor internacional e esse choque,
Isso também conflita um pouco com o que eu tenho visto ali de colegas, comunidade e tal. O Brasil é um grande exportador de QAs para o mundo. Os QAs aqui brasileiros são muito bons. Estão, assim, sendo cada vez mais procurados pelas empresas de fora, dada a qualidade do serviço aqui. Então, acho que alguma coisa eles estão fazendo lá também. Então, tem papel, tem espaço para os QAs trabalharem mesmo nesse cenário internacional. Quando vocês falam ali dessa questão da automação, aí talvez eu vou ser um pouco mais radical aqui na opinião. Se a ideia é só criar código que automatiza alguma coisa, aí eu vou até ser bem sincero. Eu não precisava nem de QA. O Dev conhece muito mais de código no geral do que um QA. Eu boto o Dev lá, acho que tem isso. Só que aí eu trago algumas reflexões, assim, né? Os devs, eles testam ou eles escrevem testes? Parece igual, mas acho que tem um caminho muito grande ali. Segundo, mesmo que a gente tivesse o papel do QA, aquele dito QA manual que eu citei, eu acho que existe uma grande importância ainda, né? Eu venho de uma escola aí de QA que eu acredito que testar é uma tarefa que exige uma interação da pessoa que está testando com aquele software. Ela experimenta, ela explora, ela aprende com aquele software. Uma máquina não faz isso. A máquina ela é programada para executar determinadas ações e nos ajudar com checks automatizados. Vai checar determinados pontos. Você faz um código que verifica um determinado comportamento, um determinado output daquele sistema, e aí em diversos níveis a gente pode fazer isso, mas a máquina vai validar aquilo e todo ao redor que tiver ali de opções. Eu acho que ainda uma pessoa faz a diferença nesse sentido. Por isso que mesmo que não fôssemos pensar em QAs mais técnicos assim, ainda assim acho que a gente deveria ter uma pessoa ali com um olhar de testador, olhando para a aplicação como um todo, tá? E aí eu jogo a bola aqui para vocês dois aí, vou deixar vocês pensarem também sobre isso, assim, né? O desenvolvedor hoje está fazendo testes, ou melhor, está escrevendo testes. Não sei se estão testando. Isso é uma dúvida que eu tenho aqui. Eu conheço muitos devs que escrevem testes, muitos testes, mas não testam quase nada, tá? Então, o que vocês pensam ali? Faz sentido ali o que eu tô falando? Eu tô viajando um pouquinho demais aqui. Não, eu posso falar um pouquinho. Apesar de eu ter trago esse insight, eu particularmente acho o papel do QA muito importante dentro do time, né? E confesso, eu sou dev e a gente recebe pressão para entrega. E como a Gá já falou, a primeira coisa que a gente sacrifica é o teste. Às vezes a gente tem, não sei, algum prazo legal, alguma demanda que precisa ser entregue dentro daquele tempo. Às vezes a gente não entrega nem a feature completa, imagine a feature completa com todos os testes, né? Então, a gente passa por esse tipo de situação. O que a gente tenta fazer é garantir realmente a qualidade, né? Não dá para entregar? Se você pegar um dev que diz assim, eu nunca entrego o código sem testes, esse dev provavelmente nunca passou por situações de adversidades dentro de uma empresa, dentro de um time. Porque acontece de você sacrificar determinada coisa para você tentar entregar uma determinada feature. Posso citar diversos exemplos, mas aí vai prolongar demais. Então, eu confesso que o papel do QA é importante porque o dev ele tem um papel de entregar um código de qualidade, desenvolver aquela feature. A gente geralmente não tenta garantir toda a qualidade porque senão a gente vai acabar sacrificando o tempo daquela feature. E aí o QA ele entra justamente para isso, né? Para poder voltar aquela feature e dizer, não está nos padrões de qualidades que a gente precisa manter aqui dentro da empresa. E aí o QA precisa realmente resolver. A gestão, ela vai acatar ou não, né?
E aí por isso que muitas vezes a gestão acaba dizendo, não, então sacrifica a qualidade para poder entregar a feature e depois a gente se preocupa com isso. Entra no backlog lá como dívida técnica e muitas vezes perdura aí por milênios esse débito técnico de qualidade. Então, assim, eu confesso, eu concordo, a gente tenta entregar com qualidade, mas a gente não tem todo o know-how, nem todo o estudo, todo o conhecimento aprofundado para garantir todo o teste de uma determinada feature, né? Até porque a gente às vezes se preocupa mais em entregar um código funcional, um código escalável, um código performático. Em todas essas preocupações a gente foca. E aí é por isso que a gente espera do QA, com a sua visão e expertise, entrar com esse nível de qualidade. Tem mais um pontinho ali que eu acho super interessante aí sobre a frase a fala do Yuri aqui, porque a gente tem que tomar um cuidado, né? Principalmente quando a gente vai falar muito de automação e tal, que eu acho que é muito importante. Não estou falando para não automatizar, pelo contrário, inclusive é uma das partes do meu trabalho que eu mais gosto de fazer. Mas você verificar que um método determinado, por exemplo, né, pensar em teste de unidade, ele se comporta daquela maneira como você esperava que ele se comportasse, é muito importante. Você vai colocar ali uma entrada e quer ver que aquela saída faz sentido com uma regra ali. Mas tem um outro ponto da qualidade que eu acho que o QA é uma pessoa que está muito mais, talvez, ali com foco em perceber isso, que é: eu posso estar fazendo um código sem bug, mas eu estou atendendo a necessidade do meu cliente de verdade? Será que aquela solução que é perfeita, talvez do ponto de vista técnico da criação, ela foi o que foi pensado pelo cliente? O cliente vai conseguir utilizar aquilo, né? Aí a gente poderia falar de usabilidade, por exemplo, né? O cliente vai conseguir ali, dependendo do foco da minha aplicação, é acessível para que outras pessoas. Então, assim, a automação resolve esse tipo de problema também. Então, de novo, volta ali a presença de uma pessoa que vai ter o olhar, né, voltado ali para se preocupar com a entrega ali, de resolver o problema do cliente, de como que o cliente vai utilizar aquilo. Acho que isso faz uma diferença muito grande e que talvez, em muitos casos, acho que até os próprios casos não sabem vender isso ali dentro dos seus projetos e acaba sendo uma coisa desprezada, inclusive. Era o que eu ia falar agora. Eu ia falar assim, se muita gente fora, tipo, não é QA, não entende o papel do QA, o que já era um desafio, eu acho que muito QA também não entende o seu próprio papel. Talvez lá no início, não sei como era, mas acredito que o papel tenha mudado no sentido de ter crescido, né? A responsabilidade ser mais ampla. E eu acho que todas as áreas assim, técnicas relacionadas ao desenvolvimento, todo mundo começou a evoluir mais para uma responsabilidade do ponto de vista de negócio, né? Como que eu ajudo, não só mais técnico, mas como que eu contribuo de um ponto de vista de negócio para melhorar a minha área de atuação, né? E aí é o que você falou, né? Justamente isso. E que talvez não tenha essa disciplina, e eu até entendo muito o que você fala, né? Que tem muito QA que é louco para poder mexer com teste automatizado, o que não tá errado. Mas, tipo, isso aqui é uma das camadas, né? Só que eu vejo que quando o Peixoto aqui, traduzindo talvez para quem aí tem um background um pouco diferente de um QA e não tem uma proximidade talvez tanto com um profissional dessa função, imagine que aí o Peixoto me ajuda aí na minha analogia, me diz se está certo ou não, que eu acho que ele também vai entender. Que do mesmo jeito que o QA, que entra na área e tem pressa em automatizar e talvez queime algumas etapas, é tipo o dev querendo aprender React sem aprender JavaScript direito. É mais ou menos isso, Peixoto? É bem por aí. E aí vale, acho que a lógica é realmente a mesma ali, né? Às vezes você vai ter que talvez deixar um pouquinho a base ali porque as vagas hoje eles vão estar focados muito nisso, porque às vezes a própria empresa nem sabe o que ela quer esperar de um QA, né? Eu na minha vida passei por alguns casos assim, que você chega lá e você
pessoal não sabe o que o QA vai fazer lá. Qual que deveria ser o papel? Você tem que explicar para eles. Né? Vocês me contratar, né? Imaginar que se tivesse alguma expectativa, pelo menos, né? Do que vocês querem que eu faça aqui. Mas acho que faz sentido. E aí, talvez, para arrumar uma vaga, começar ali, as pessoas vão indo no hype, né? E aí, é super importante a automação, é super importante aprender código, fazer bons códigos e tudo mais. Mas, assim, tem uma base teórica de testes muito grande, né? Por isso que eu não gosto quando as pessoas falam assim, eu sou um testador manual, né? Tem muita gente que fala isso. Pô, se é manual, é algo que eu faço com meus dedos, então é algo que realmente poderia automatizar, né? Mas assim, se eu não tenho essas reais preocupações com o produto que eu estou criando, aí eu acho que eu não estou testando, na verdade, né? Teste não é... Tem muita gente que me procura às vezes lá e pô, eu quero testar um negócio e não tem um documento, não tem um requisito. Explora! Explora! Poxa, mas sempre tem documento, Peixoto. Acho que a gente podia fazer um programa só. Isso aí é o programa do Sexta-feira 13. Vai guardando essas histórias aí. Na Sexta-feira 13 nós conta. Né? Que vai ao ar assim, na Sexta-feira 13. A própria do QA já dá para explorar muita coisa. Talvez não seja muito ideal, você não tem nada ali, né? Que casos radicais ali, assim. Mas é uma visão que eu acho que tem que ser imaginada. Não tem que ficar só batendo requisito. É isso aqui, isso aqui. Tem que fazer perguntas. Acho que às vezes o que ajuda muito mais com uma pergunta do que com uma execução de um teste, de uma automação. Cara, eu concordo tanto com isso, porque nessas experiências que eu tive onde o QA saía de dentro do escopo de um squad e ia para um escopo de empresa, a gente perdeu qualidade de determinados produtos, porque o QA ele perdeu o contexto completo, o contexto interno daquele produto para que ele possa questionar o porquê daquela funcionalidade ser daquela forma. Como ele entrou no escopo muito longe de macro processo, ele vai ver o produto de forma macro. E aí ele cria lá as suas features, dá a qualidade do produto da forma que ele tem, que é macro. E aí a gente sentiu a falta da qualidade dentro do produto mesmo, em certas funcionalidades. E o que acontece? Deu um desgaste porque chegou ao ponto de dizer, isso aqui passou na qualidade. Um determinado bug aconteceu, passou na qualidade. E aí gera toda aquela discussão, mas o dev também não tem que garantir a qualidade, não pode ficar só na mão do QA. Ou então o fato de o QA ter subido de escopo, um nível mais alto, e perdeu ali a profundidade do produto e não conseguiu garantir a qualidade em todos os pontos, né? Por isso que eu acho, concordo contigo. O papel QA é importante porque ele garante no íntimo do produto ali o nível de qualidade. E quanto mais distante ele for, tão distante isso é ao ponto de ele sair da empresa, quanto mais longe ele tiver, pior a qualidade vai ser do produto. Esse é o meu ponto de vista. Entendeu? Bom, gente, com base em tudo que a gente está conversando aqui, realmente o QA entender sua função, ver sua responsabilidade, entender que todas as coisas mudam, né? O nosso cenário muda, o nosso contexto muda e o papel, ele não, vamos dizer assim, ele não é eliminado muitas vezes, ele apenas muda, né? E tentando fazer um trabalho de futurologia aqui, tentando descobrir o que vai acontecer. Bom, aí eu vou puxar um pouquinho aí com o Peixoto. Se você, Peixoto, dando aí de futurólogo, tech, QA, o que você acha, bicho? Pra onde o QA tá caminhando? Porque assim, o que você tá falando aqui pra gente, boa parte é como se fosse um déficit, né? É um atraso. Tipo, a gente tá falando de coisas que já são assim, mas não estão claras o suficiente. Isso é um ponto. A gente tá, tipo assim, é assim que deveria ser, mas não é. Mas assim, com base nisso, daqui pra frente, tipo, onde que a gente vai acabar desse jeito? Tá entendendo? Tipo, acho que eu compliquei o teu lado aí, mas me fala aí. Um pouquinho aqui, eu vou ter que pensar um pouco, né? Não, mas eu acho que, como eu falei,
quando a gente vai tentar generalizar as coisas, a gente corre sérios riscos de cometer erros bem grandes, né? Então, assim, eu consigo ver movimentos de empresas que têm avançado muito na questão de testes, de pensar a qualidade do papel do QA moderno e tudo mais. E a gente tem aqueles que ficaram no passado e que continuam, e porque é muito difícil mudar qualquer coisa. E os profissionais que estão ali talvez também não estejam muito interessados, a empresa não incentiva, enfim, aí teriam vários motivos ali. Então eu acho que a área em si, ela tem evoluído muito, né? Hoje, por exemplo, ainda é um certo tabu, eu acho. Na minha vida, assim, na minha carreira, já faz muito tempo que eu sou um QA, que eu tenho uma preocupação de olhar o teste unitário do dev. Mas parece ainda, na própria comunidade de QA, parece ser um caso bastante polêmico. Nossa, isso é responsabilidade só do dev. Eu não quero fazer isso, senão eu virar para dev. Poxa, eu posso saber um pouquinho dali também e contribuir. Então, essas coisas elas vão mudando, as pessoas vão mudando o mindset, vão aprendendo mais, vão perdendo o medo do código, acho que isso é muito importante. Mas pensando assim um pouco de futuro até da área, cara, eu acho que a área ainda vai ter muito espaço para a gente evoluir com ferramentas. Acho que cada vez mais as ferramentas estão fazendo parte de todos os tipos. A IA está vindo para ajudar. Tem muita gente que fala, a IA vai substituir o QA agora, que vai fazer tudo. Não acredito nisso. Acho que ela vai ser mais uma ferramenta para nos ajudar, talvez fazer mais rápido, alguma tarefa específica ali a gente conseguir entregar com mais velocidade, de uma maneira mais fácil, enfim. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? A gente desenvolve software, a gente desenvolve código para resolver problemas de pessoas. E as pessoas, essa característica de a gente estar fazendo um produto para uma outra pessoa, para um outro ser humano, tem que ter um pouquinho dessa sensibilidade humana de olhar para esse produto, de como que ele é desenvolvido, sabe? Então, eu não consigo acreditar de que, a não ser que todo mundo vire robô, que aí talvez fizesse sentido a gente tirar essa carga humana aí do papel do QA. Mas acho que tem muito espaço ainda para as pessoas se desenvolverem ali essas habilidades também que vão além de produzir código, de ferramental, né? De ter a sensibilidade de olhar, como eu falei, explorar, experimentar, aprender, reagir sobre aquilo que você viu, aquilo é um bug, às vezes não ficou bem entendido. Vamos conversar mais sobre esse assunto aqui e decidir, né? E eu acho que essa característica ela é muito importante aí. Yuri, dá os seus 5 centavos aí em cima da futurologia. A gente vê daqui um ano, olha para trás, a gente vê se acertou ou não. Não, cara, eu acho que essa conversa a gente viu por um cenário que aconteceu, e eu acho que o cenário aconteceu por causa de um contexto mundial, pandemia, mercado, dificuldades, enfim, e acabou gerando essa situação. E que eu acho que isso é momentâneo, porque uma frase que o Peixoto falou é extremamente importante. A gente desenvolve soluções para pessoas. A gente tem que tratar as pessoas como pessoas. E nada melhor do que um QA ali para olhar com atenção o que aquela pessoa precisa. Porque a gente tem que entregar a solução, temos. Mas se a gente entregar com qualidade, o cliente não volta. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Pode vir a IA que for. Vai aparecer aquele robozinho do Google lá falando com você e você vai ter raiva dela no final. E a sensibilidade do QA em entregar a qualidade da solução que a gente precisa fornecer, para mim é essencial, cara. E para mim é um cenário momentâneo. A gente vai sentir a falta no futuro e aí vai voltar a qualidade, os profissionais e todas as tecnologias, todas as tecnologias que o Peixoto mencionou agora, vão voltar com tudo dentro da tecnologia. Minha previsão futurística é essa, anote aí. No próximo episódio aí, alguns anos, a gente comenta de novo.
Pra gente errar, a gente apaga o episódio e fala que a gente falou tudo outra coisa. Se tiver pouca view, eu apago. Senão, eu deixar. Meus 5 centavos aqui é que eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, né? Se é uma parada cíclica, né? Igual foi o famoso web designer, que fazia tudo, back-end, front-end, o café da tia Josilda, ele, enfim, fazia tudo. E depois foi se dividindo, e aí depois tá o full stack agora, que era o web designer. Até o Yuri falou isso aí num programa, né? Então, foi uma parada cíclica. Eu acho que os devs estão vivendo, né? Você tava junto, separou, tá juntando, e agora só Deus sabe para que lado que vai, mas não é nada novo. Agora, do lado do QA, tá pensando, será algo cíclico ou algo que tá expandindo apenas, né? Não é que você tá deixando de fazer algo. É que, além de tudo que você já fazia, você vai ter uma camada que está sendo adicionada. O que eu acho que, pelo menos dos QAs que eu tive contato e tudo mais, o meu palpite aqui é que o QA, apesar de não ser tratado dessa forma em muito lugar, é uma peça importantíssima do ponto de vista de negócio. Assim como o desenvolvedor tem que entender, todo mundo, eu acho que todos os profissionais voltados para um produto, ele tem que entender, para ele assim, gerar valor. Não só a própria empresa tem que entender, mas se a empresa não entende, você como profissional é o primeiro a ter que entender para poder abrir os olhos da empresa e mostrar, olha, o meu valor aqui não é mais somente técnico, mas do ponto de vista de negócio, é aqui que eu gero valor, né? Então, a partir do momento que você mostrar onde você gera valor, que as coisas começam a mudar um pouco de forma. Se não mudar, você sai da empresa, mas é mais ou menos por aí. E só um último adendo, só fechar aqui, né? O que eu acho que vai acontecer é isso. O QA vai receber mais responsabilidades, ele vai ser mais essa camada de negócio, assim como os outros têm recebido, outras áreas e tudo mais. Então, eu acho que o escopo do QA só cresce. E nesse momento atual que a gente está vivendo, eles estão numa camada que parece que eles estão, talvez, como não tão próximos da gente, próximos, né, digo, nós devs, então parece que está sumindo, mas na minha opinião é que está mudando de lugar, porque eles estão ganhando uma camada a mais ali, agindo de uma forma diferente no contexto, mas continua gerando tanto valor quanto, se não mais, né? E o último adendo que eu vou deixar aqui, tem muita empresa que, poxa, que nem eu estava falando aqui, que não entende o valor do QA, como o Peixoto falou, né? Tem lugar que contrata o cara e nem sabe o que o cara faz ao certo. Então, assim, vai continuar existindo esse tipo de empresa, né? E a gente não pode definir que tem muitas, assim, nada contra, tá, gente? Se alguém entrou numa empresa e ficou lá, poxa, apesar de eu achar meio difícil hoje em dia, né? Mas se a pessoa entrou lá e ficou 5, 10 anos, não há problema nenhum nisso. O problema é que ela perde um pouco, talvez, como é que eu posso dizer? O tempero a temperatura do mercado, né? O que é um pouco de prática do mercado e tudo mais. E a pessoa fica com aquela definição batida desse profissional. Então, o que eu acho é que eu perdi minha linha de raciocínio. Mas só para seguir aí seu raciocínio, talvez, eu acho que para mim, a experiência que eu tive durante muito tempo, assim, eu demorei para entender o papel do agilista num time. Para mim era uma coisa que... Porque eu tive experiências ruins, assim. Enfim, a empresa achava que era ágil e não era. Hoje o pessoal fala mais Agile Master, né? Mas os Scrum Masters ou qualquer título do tipo ali da vida, muitas vezes estavam ali cumprindo um papel que talvez nem eles mesmos soubessem o que estavam fazendo. E isso, assim, na minha experiência, gerou uma imagem negativa. Acho que os QAs fazem isso também quando não conseguem entender, talvez, a importância do seu papel e como que ele pode agregar. E aí vai levando essa imagem negativa para os lugares onde a gente passa, e isso vai ficando, né? E aí depois é difícil de você tirar essa visão e reverter todo o prejuízo que já teve durante muito tempo. Boa, eu acho que você chegou onde eu queria chegar, porque eu acho que é questão de viés. Eu acho que às vezes algumas pessoas têm a percepção porque é o cenário que elas conhecem, é os que elas estão inseridos, e não necessariamente reflete o cenário da maioria. Obrigado, Peixoto, me salvou aqui. E é isso aí.
esse papo foi, acho que difícil de controlar para não falar mais coisas, né? A gente até passou, acho, um pouquinho do nosso tempo aqui, mas é porque realmente foi necessário. Eu espero que você tenha gostado. E a gente vai ter uma pauta voltada somente a testes, tá? Talvez, poxa, também não vai dar para falar de todos, mas a gente vai falar um pouco sobre teste, não só, tipo, dependente, QA, Dev, a gente vai falar de teste. E também vamos ter algumas histórias de terror aí na sexta-feira 13, que nem o Yuri comentou aí, eu já vou sair daqui e anotar algumas para contar nesse dia relacionado a teste, né? Muitas vezes, como ele falou, infelizmente, né, a qualidade em relação ao produto, muitas vezes é sacrificada, às vezes por negligência, às vezes por questão do cenário, do contexto, realmente acontece. E vamos tentar entender um pouquinho disso aí mais pra frente. Bom, é isso aí. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, não segue nas redes sociais, tudo aí, faz aquela liçãozinha de casa, dá uma moral pra gente e a gente fica muito agradecido. Gente, a você que ouviu até aqui, muito obrigado Yuri, obrigado Peixoto mais uma vez aí e até o próximo programa. Tchau!